Vamos então dar início a este encontro, um encontro de reflexão sobre o projeto europeu e, sobretudo, o papel do Sr. Dr. Mário Soares neste grande projeto. Estou naturalmente a fazer aqui apenas uma iniciação. O Sr. Dr. Conde Rodrigues irá naturalmente dirigir esta reflexão, é apenas por um mero acidente e uma dificuldade de acesso de imediato, mas gostaria naturalmente de cumprimentar todos os participantes e agradecer muito particularmente à Sra. Doutora Isabel Soares, Sr. Dr. João Barroso Soares, Sr. Professor Severiano Teixeira, naturalmente uma palavra à Sra. Professora Maria Fernanda Rolo, que eu sei que há aqui uma sobreposição de agenda e logo entra naturalmente aqui neste encontro, e dirijo naturalmente uma palavra de agradecimento a todos os participantes e naturalmente também pedir desculpa pelos minutos aqui de atraso, mas houve aqui um problema técnico e que está ainda a ser resolvido. Ora bem, é de facto uma data comemorável, é uma data feliz, é uma data que naturalmente merecia ser e merece naturalmente ser recordada. De facto, o Dia da Europa foi celebrado no dia de ontem e, não sendo possível no dia 9, fizemos então promovemos este encontro, esta reflexão hoje, dia 10. Naturalmente estou mesmo aqui a fazer os minutos iniciais, estou a tentar a todo o custo que o Sr. Dr. José Conde Rodrigues dê entrada, não sei se já conseguiu entrar, penso que ainda não. Eu gostaria, de qualquer maneira, de dirigir, exatamente, ainda não conseguiu entrar. Gostaria, no entanto, de passar a palavra à Sra. Doutora Isabel Soares, que nos vai dirigir umas primeiras palavras, e sei que vai estar connosco até ao final, também na parte final, ser-lhe-á dado também mais uns minutos, mas desde já agradeço pela presença e, naturalmente, lhe passo a palavra, por favor, Sra. Doutora. Eu agradeço imenso, doutora Cristina Caldeira, agradeço imenso. Estou aqui só em nome da Fundação Mário Soares Maria Barroso. Nós mudámos o nome, como sabe, e agora somos a Fundação Mário Soares Maria Barroso. Agradecer a todos os presentes e aos participantes nesta reflexão, que eu acho que é utilíssima, sobretudo assinalando o Dia da Europa. Nesta mesa redonda subordinada ao tema Europa connosco e nós com a Europa, foi uma iniciativa conjunta do Conselho Português do Movimento Europeu e da Fundação Mário Soares Maria Barroso. Eu achei que foi uma iniciativa excelente e estamos muito entusiasmados com esta iniciativa. Tivemos pena não poder fazer na nossa fundação, onde temos justamente uma exposição sobre Europa connosco, que se chama Mário Soares Europa connosco, uma exposição com fotografias e com documentos que é interessante, mas que está também, pode ser visitada presencialmente na Fundação, mediante marcação, mas também pode ser visto o vídeo através de um link que se encontra no site da nossa Fundação. Achamos que é uma iniciativa excelente e que se perceber um bocadinho estes 35 anos de Europa, não é, da nossa, achamos que foi uma excelente iniciativa, e, portanto, enquanto Presidente do Conselho de Administração da Fundação Mário Soares Maria Barroso, saudar a todos os presentes e agradecer esta reflexão e espero que toda a gente possa participar nesta nossa reflexão. E muito obrigada, doutora Cristina. Passo a palavra para si, para ver se iniciamos a hora. Nós costumamos ser pontuais nestas nossas iniciativas. Não estamos a ouvir, vai ter que ligar o seu som. É o som desligado. Peço desculpa. Muito obrigada, Sra. Doutora. Vamos tentar dar início e, ainda numa tentativa de fazer aqui algum compasso de espera, eu gostaria de dizer que tenho uma grande empatia pela Fundação. Passei pela Fundação durante 7 anos, fiz parte do grupo dos formadores na área da educação para a cidadania e recordo-me num dia do aniversário do Sr. Dr. Mário Soares, tentávamos nós a todo o custo encontrar uma palavra
uma frase bonita para escrever num cartão, era a única coisa que nós tínhamos nesse dia connosco, e resolvi dizer que a história da Europa identificava-se com a história do Sr. Dr. Mário Soares. Nós a tentar encontrar a melhor frase dentro de uma certa singela simpatia para demonstrar o nosso afeto. O Sr. Dr. Mário Soares entendeu, no meio provavelmente de muitos cartões e de muitas frases, e entendeu que alguém estaria naturalmente a considerar o Sr. Dr. Mário Soares para a história, quer dizer, deu uma ideia que a frase não foi bem entendida. E a dada altura o Sr. Dr. Mário Soares foi à televisão, deu uma entrevista e frisou exatamente, alguns estariam a pensar que o Sr. Doutor tinha passado à história, um bocadinho esta a ideia. E eu ouvi aquela intervenção e fiquei aflita. No dia seguinte tentei ir à Fundação para explicar ao Sr. Doutor que de facto tínhamos escrito aquela frase sem qualquer outra má intenção, a não ser de gratidão por estar ali e de estar naturalmente muitas vezes em contacto com o Sr. Doutor, muitas vezes descia até àquela sala que fica junto ao jardim e fazia parte da nossa sessão e ajudava-nos a refletir melhor e portanto era sempre uma presença amável e nós queríamos demonstrar esse sentimento. E portanto esse foi o primeiro embate. E eu tentei dizer ao senhor doutor que de facto não tinha sido a nossa intenção, era só uma gentileza, e o senhor doutor disse-me com certeza que não estaria naturalmente a pensar, não éramos nós o problema. Passado uns dias, o senhor presidente, que na altura era comentador, voltava ao tema e dizia: o senhor doutor Mário Soares diz que não faz parte da história, mas faz exatamente, é um orgulho, faz parte da história. E eu disse: olha, ainda bem que de uma pequena frase, com uma bela intenção que não foi bem interpretada, resultou verdadeiramente nesta interpretação do então senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, foram pequenos momentos, mas foram momentos também de muita aprendizagem. Nós tivemos grupos fabulosos de pessoas que queriam simplesmente se deslocar à Fundação para discutir e para estar, e foi de facto, foram 7 anos de muita aprendizagem. Ora bem, Sr. Dr. Filipe Guimarães da Silva, pergunto se o Sr. Dr. José Conde Rodrigues já conseguiu entrar na sala. Ainda não conseguiu. Eu sugeria que a doutora Cristina talvez Ora, seguisse com a moderação, porque de facto estamos com os problemas que ainda não conseguimos ultrapassar. Sr. Doutor João Soares, eu gostaria naturalmente também de dar uns minutos iniciais para uma reflexão, com certeza mais personalizada, em nome do seu pai, atendendo naturalmente ao dia de hoje e sobretudo ao futuro da Europa. Foram de facto 3 ou 4 dias, estes últimos dias, muito felizes. Acompanhamos com muito gosto o encontro, a declaração do Porto, acompanhamos também a reflexão no dia de ontem no Parlamento, e gostaria naturalmente de ouvir uma palavra sobre como a sua leitura, que leitura fez destes momentos e em que medida o futuro da Europa, que é um pouco ensombrado pela pandemia, pode naturalmente agora respirar um pouquinho de alívio e pode naturalmente olhar para a frente com muito mais esperança. O doutor também está com o telefone. Agradeço, é verdade. Agradeço que me dê a palavra. Eu pensei que a professora Fernanda Rolo ia falar antes de mim, mas falo também com muito prazer. Para dar uma nota mais pessoal, quer dizer, não faz sentido, temos aqui especialistas muito mais qualificados que eu para falar sobre a Europa e sobre as questões com que estamos confrontados neste momento tão difícil que estamos a viver todos em termos europeus e em termos mundiais. Eu queria, em primeiro lugar, deixar o testemunho numa lógica de proximidade familiar que só a Isabel e eu podemos hoje dar, que é o de alguém que teve sempre uma imensa paixão pela Europa. Se há qualquer coisa que, desde muito antes do 25 de Abril, era para o meu pai uma ideia firme, era a necessidade de Portugal poder integrar-se na Europa, até como garantia para fazer respeitar os direitos humanos e garantir um desenvolvimento sustentável para o país. E depois, isso é qualquer coisa que se traduziu em muitas das iniciativas que tomou antes do 25 de Abril,
sobretudo a partir da ida para o exílio, em 1970. O exílio começa com a morte do nosso avô paterno, pai do meu pai, e a vinda dele para Portugal, arriscando-se a ser preso. Não foi preso de imediato, deixaram-no assistir às cerimónias fúnebres e estar durante 2 dias, e depois disseram que tinha que optar entre o exílio ou uma nova prisão, que seria, salvo erro, a 14ª ou a 15ª, num currículo muito recheado de prisões. E quer a Isabel, quer eu, lembramos-nos de uma reunião que houve lá em casa à hora do almoço, em que era preciso decidir o que é que se fazia até ao fim da tarde, porque se ele não saísse até ao fim da tarde, até à noite, no dia seguinte de manhã seria preso. E estiveram, digamos que os amigos políticos mais próximos do meu pai, o Salgado Zenha, o Rego, o Joaquim Catanho de Menezes, o Gustavo Soromanho, etc. Tiveram meia dúzia de pessoas e todos estiveram de acordo, a começar por ele próprio, que ele devia sair, porque não fazia sentido ter mais nenhuma prisão nesse contexto, que não se sabia quanto tempo ia durar. E ele, sobretudo, eu acho que ele estava apostado em sair por razões que tinham que ver, em primeiro lugar, com a sua ligação com a Europa, e com a Europa entendida como uma terra de liberdade, e com a vontade de terminar o Portugal amordaçado e também de fundar o Partido Socialista. Eu acho que ele conseguiu esses 2 objetivos de uma forma muito clara, e quer na constituição do Partido Socialista, quer também muito no Portugal amordaçado, que é um livro escrito ainda durante a ditadura e, portanto, com os cuidados que se impunham, embora publicado e revisto na sua versão final, porque começou a ser escrito na deportação em São Tomé e Príncipe no ano de 1968, é um livro de testemunha de confiança no projeto de liberdade e no projeto de democracia sustentável da Europa. E, sobretudo, aquilo que foi a sua vivência nos 4 anos de exílio em França, durante esse período, de 70 até à Revolução de 25 de abril de 74, consolidou aquilo que já eram as raízes firmes de convicção no projeto europeu e as suas ligações internacionais, nomeadamente com os socialistas franceses, com os trabalhistas ingleses e com os sociais-democratas alemães. Tiveram nisto um papel absolutamente fundamental, e nomeadamente com a grande figura de referência da social-democracia europeia, para mim, pelo menos, nesta fase, na segunda metade do século XX, mas não apenas na segunda metade, porque começa antes disso, que é o Willy Brandt, que depois foi chanceler da Alemanha e que foi, sobretudo, presidente da Internacional Socialista, e que também era um convicto europeu e que o demonstrou na sua prática, quer enquanto líder político, quer também enquanto chanceler da Alemanha. E, nomeadamente, foi o precursor de algum desanuviamento na Guerra Fria e no contexto da Guerra Fria, na própria Alemanha e na aproximação aos países de leste, naquilo que foi um sinal claro para a abertura que se verificou no leste da Europa. Eu acho que o meu pai conseguiu sempre ser fiel ao projeto europeu, na sua lógica profundamente progressista. Eu sei que sou suspeito dizendo isto sendo filho, mas ele acreditava profundamente no projeto europeu, na lógica progressista, que era a sua lógica inicial, que era a raiz inicial, que era a da solidariedade entre os povos e a solidariedade entre os países. E isso viu-se também com muita clareza já numa fase final da vida dele, durante a crise financeira de 2008-2009, em que ele protestou e fez ouvir a sua voz, como aliás nunca deixou de fazer ouvir a sua voz, até já não poder, de tão velhote que estava, sempre nessa perspectiva progressista, quando a Europa esteve muito aquém daquilo que era o seu dever no quadro da crise financeira de 2008-2009, nomeadamente na forma como tratou a Grécia e também Portugal e a Irlanda, para não dizer a Espanha e a Itália, que apesar de tudo tiveram um tratamento diferenciado. E ele manteve-se fiel a essa convicção. Eu estou convencido que ele teria, apesar de tudo, algum orgulho na forma como a Europa se tem estado a portar, apesar das dificuldades que são conhecidas e apesar dos pesares que todos nós temos tido quanto a alguns aspectos, nesta crise do Covid, que tem sido substancialmente diferente que aquilo que aconteceu em 2008, 2009, e não têm faltado os recursos e não têm faltado as provas de solidariedade.
há muitas coisas que é preciso ainda fazer, e eu tenho pena, e sobretudo como filho, tenho pena que a voz dele não se possa continuar a ouvir como se ouviu desde praticamente 1945. Ele tem referências muito interessantes, quer no Portugal Amordaçado, quer sobretudo depois nos livros que fez com a Maria João Avilés e nas entrevistas e nos programas de televisão que fez com o Mário Barroso e também com a Clara Ferreira Alves, mas sobretudo com o Mário Barroso e nos livros, nos 3 volumes com a Maria João Avilés, ele tem referências muito claras à tristeza que sentiram os democratas nos anos 40, no final da guerra, com a falta de apoio das democracias ocidentais, quer à Espanha, quer a Portugal. E depois, de uma forma muito marcante, numa fase em que ele esteve preso, e que ele considera que foi uma das prisões mais difíceis, quando Portugal foi admitido na NATO, salvo erro, em 1948. Ele sentiu isso com uma grande tristeza, é aquilo que eu chamo um pecado original da NATO, porque a NATO foi feita para defender a democracia face às ameaças de leste, e defendeu-a, de facto, mas admitiu um país que não era democracia, era a mais longa ditadura da Europa Ocidental, como seu membro fundador, e isso foi uma coisa muito marcante e que está testemunhada, e eu acho que as suas convicções europeístas se foram afirmando a partir daí. Ele teve como um percurso como jovem também, como quadro do Partido Comunista, quer ele, quer o Zenha. Eu acho que isso também acabou por ser muito positivo nos combates que teve de travar, nomeadamente nos combates pela democracia que se tiveram de travar depois do 25 de abril. Os dois tinham essa bagagem que lhes permitiu travar esse combate com outro sucesso, e portanto, e isso foi sempre em nome dos valores europeus, e eu não tenho dúvida de que se ele estivesse aqui estaria seguramente, nem nenhum de nós aqui estaria, não, tirando as grandes personalidades como o Nuno Teixeira e o Zé Amaral, aqui estaria a dizer o que é que fosse, que não era preciso. E portanto, parabéns à Fundação, parabéns a si, parabéns à Maria Fernanda Rolo e à senhora Presidente, minha querida mana Isabel Soares, por esta iniciativa. Sr. Doutor, muito obrigada pelas suas palavras. Eu penso que todos nós temos uma dívida de gratidão para com o Dr. Mário Soares, o Dr. Mário Soares. Sinto-me feliz porque vejo que na sala já está o Dr. José Conde Rodrigues. Estava a tentar substituir o insubstituível. Por favor, Sr. Doutor, desejo-lhe então uma boa condução dos trabalhos. Muito obrigada. Muito boa tarde, eu peço desculpa por este pequeno problema técnico aqui na entrada, uma saudação muito especial à Fundação, que aceitou esta parceria, também uma saudação muito especial a todos os oradores neste painel, e quero, sobretudo, também esperar que este debate sobre a história da Europa em torno de Mário Soares, mas sobretudo também do seu papel mais próximo e do modo como influenciou a Europa, possa ser também frutuoso para a relação que aqui estabelecemos entre o Conselho Português do Movimento Europeu e a Fundação Mário Soares Maria Barroso. Eu sei que o Dr. João Soares já fez a sua intervenção, o meu papel aqui é apenas de moderador e gostaria então de passar a palavra ao orador seguinte, não sei, enfim, pela ordem, Maria Fernanda Rolo, a professora Maria Fernanda Rolo, estaria agora na sua vez, e depois, sim, não fez ainda a sua intervenção, não? Pronto, então, se quiser aproveitar, é agora. Enfim, não sei, a doutora Cristina Caldeira, não, talvez, a minha ideia seria, enfim, fazer 2 rondas, uma primeira sobre o papel histórico de Mário Soares na nossa adesão à Europa e, portanto, essa relação Europa connosco, em 76 e depois continuada em 86, e, sobretudo, na segunda ronda, olharmos para a atualidade e ver como é que esta Europa corresponde, ou se ainda corresponde, à Europa que foi sonhada, visionada e defendida por Mário Soares. E, portanto, era este o mote para as 2 intervenções, 10 minutos cada, e esta era a primeira ronda que faria. Professora Fernanda Rolo. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada. Eu quero cumprimentar sempre aqui, antes de mais, agradecer ao Movimento Europeu esta iniciativa. Eu acho que às vezes as pessoas não estão
tão conscientes da importância que o movimento europeu tem na nossa história e tem nas nossas dinâmicas e também na nossa própria europeização, e portanto, e a atenção que o Dr. Mário Soares lhe concedeu, e portanto muito obrigada, cumprimentar a doutora Isabel Mário Soares, cumprimentar o Dr. João Soares, é um gosto estar aqui, e os outros companheiros de mesa, e então, enfim, partilhar aqui algumas ideias sobre o papel determinante que Mário Soares teve neste processo, mas sem me alongar, até porque o Nuno Severiano Teixeira falará sobre muitos destes aspectos também, e porventura com mais propriedade, e por isso eu talvez, no fundo, me dedicasse a referir três ou quatro tópicos, não é? O primeiro tem a ver, efetivamente, por um lado, com uma espécie de aversão, mas de inevitabilidade da aproximação de Portugal à Europa, não é? Quer dizer, e essa compreensão tem que acontecer na medida em que, se por um lado Portugal vai sempre, de alguma maneira, correndo atrás do prejuízo, mas resistindo sempre a uma força que é muito inexorável no sentido da internacionalização e da cooperação europeia no pós-Segunda Guerra Mundial, contrariando, resistindo, recusando, mas na prática procurando criar ali ou resolver uma contradição óbvia, aquilo que tinha a ver com os princípios do Dr. Oliveira Salazar e do regime da não cooperação, mas depois uma dependência que evidentemente contrariava os desejos da autarcia, fosse ela económica, fosse de outra natureza qualquer, e os episódios são sucessivos, enfim, desde o Plano Marshall, a NATO, que o Nuno estudou muito bem, que, como ele diz uma vez mais, é contra gosto, não é? E depois todos aqueles movimentos, e a compreensão de como isso acaba por criar aqui um contexto histórico em que nós acabamos por nos ir europeizando, digamos assim, ou seja, o país acaba por ter que ser integrado nessas dinâmicas europeias, sem convicção, por necessidade, inexoravelmente as coisas têm que acontecer, mas sempre à margem do entendimento. E assim, do entendimento, no fundo, da diplomacia protagonizada por Oliveira Salazar. E aqui há dois ou três aspectos que merecem ser destacados. Por um lado, porque dentro do regime também existem duas fações um pouco distintas no entendimento que têm dessa relação com a Europa e dessa relação com o exterior, que tendem a exacerbar, no fundo, a sua distinção à medida que os anos vão avançando, não é? E depois, enfim, já com o movimento europeu funcionar, já com a CEE funcionar, nós vamos percebendo que vamos tendo um setor em Portugal muito conservador e que, aliás, estará muito mais próximo de sensibilidades ultramontanas e que defenderá a intensificação da relação e até do célebre espaço económico português de Portugal, da metrópole com as colónias, em contradição aparente, e que acabará por se mostrar mesmo contradição, com um setor dentro do regime que também vai, não com aquela inevitabilidade que o Dr. Mário Soares, que o Dr. Oliveira Salazar tem que cumprir, mas com convicção, que tenta protagonizar uma aproximação à Europa, percebendo que essa aproximação pode significar também a modernização económica do país e, a partir de determinada altura, percebendo que ela pode ser também um vetor de mudança e até de alguma abertura ou de democratização dentro do próprio regime. Bom, estas duas realidades, evidentemente que hoje olhamos para trás e percebemos que o reforço da lógica colonial, para além da sua impossibilidade e da guerra colonial e de todos esses problemas, mas como espaço económico português é contraditório com a Europa, no momento em que o regime quer a questão colonial, mas as suas principais relações são com a Europa, acaba por ter que entrar em ruptura, não é? Mas já é no início da década de 70. E nesta altura, não é? Quer dizer, para os observadores que estão dentro do regime e depois para os que estão fora do regime, esta compreensão de que o vetor europeu tem aqui pode constituir um elemento poderosíssimo de transformação é aquilo que Mário Soares percebe também com uma grande precocidade. Aliás, são alguns os momentos, encontramos também outros protagonistas, a começar pelo Medeiros Ferreira, no Congresso de Aveiro, que começam a convocar a ideia europeia,
e eu já me estou a alongar muito e, portanto, vou terminar com esta reflexão, dizendo como é tão interessante aquela simples frase de Mário Soares no Portugal Baionet, quando diz que Portugal está a afastar-se cada vez mais da Europa. Não é? E, portanto, já percebendo que esta aproximação à Europa era, afinal de contas, também a superação e um vetor transformador para o próprio regime. E é a partir daí que Soares também construirá, e temos vários testemunhos, enfim, fazer aqui um bocadinho de propaganda à exposição que está na Fundação Mário Soares. Temos uma exposição precisamente sobre Mário Soares e Europa Connosco, que eu fiz com o Pedro Marcos Gomes e com o Filipe Silva que estão aqui, que vai, no fundo, acompanhando as sucessivas reflexões de Mário Soares nestes anos finais do regime e como, no fundo, também vai trabalhando isso em sintonia com os contactos que vai fazendo fora da Europa, onde está evidente, fora de Portugal, numa Europa e em Paris, onde está exilado, e como isso depois acabou por ter um papel tão determinante no processo da entrada de Portugal à Europa. Enfim, eu se calhar ficava por aqui, acho que devo ter esgotado os 10 minutos para não dominar este tempo de antena. Obrigado, Sra. Professora. Passava então, se calhar, a palavra ao Sr. Professor Montefante Teixeira para também nos proferir umas primeiras palavras sobre esta fase e dar a sua opinião e o seu contributo para este painel. Muito bem. Não sei se me estão a ouvir em boas condições. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à Fundação Mário Soares e ao Conselho Português do Movimento Europeu, na pessoa da doutora Isabel Soares e do doutor José Conde Rodrigues, felicitá-los por esta iniciativa e dizer que é para mim um gosto e uma honra este convite, poder aceitar este convite e estar hoje aqui convosco. Um cumprimento especial também ao Dr. João Soares, a todos os outros colegas de mesa, a Fernanda Rola, a José Pena do Amaral, a todos os que nos ouvem. E eu então vou aceitar este repto que o José Conde Rodrigues acaba de fazer e dividir esta nossa conversa em duas partes. A primeira sobre a evocação do papel do Dr. Mário Soares no processo de construção europeia e depois, enfim, na segunda parte, lá poderemos fazer alguns comentários sobre a situação da Europa atual. Talvez complementar apenas aquilo que a Maria Fernanda Rolo acabou de dizer. No fundo, a democracia e a integração europeia são, no Portugal contemporâneo, duas faces da mesma moeda. Se nós olharmos para o período final do regime autoritário que a Fernanda agora acaba de evocar, nós vamos ver que no final do regime havia duas possibilidades. O país estava dividido entre um dilema e tinha dois destinos possíveis. O primeiro destino era aquele que era defendido pela ala mais radical do Estado Novo. No fundo, era a permanência do Império Africano. Mas para a permanência do Império Africano era preciso continuar a guerra colonial, e para continuar a guerra colonial era preciso continuar o regime autoritário. A outra via possível, que começa a desenvolver-se ao longo dos anos 60 e que se torna muito com a integração de Portugal na EFTA e com a experiência de relações económicas no quadro europeu através da EFTA, é que, enfim, era já clara nos anos 70, Portugal podia ou devia aproximar-se da Europa, mas para se aproximar da Europa precisava de descolonizar e para descolonizar precisava de democratizar. E é neste sentido que eu digo que são duas faces da mesma moeda. A democracia no plano interno e a integração europeia no plano externo fazem, digamos, as duas faces dessa moeda do Portugal da transição e da consolidação da democracia. E o que é interessante nós olharmos é que quer para a democratização, quer para a integração europeia, se nós olharmos,
a figura do Dr. Mário Soares é central para as duas e é ele que as articula historicamente. Eu vou contar aqui uma história, provavelmente muitos de vós conhecem, que vem de uma recolha de depoimentos que fiz há uns anos com o António Costa Pinto sobre os protagonistas do processo de integração europeia, desde o período da EFTA até até à adesão portuguesa. E é muito interessante que várias das personalidades que dão o seu testemunho reclamam para si a paternidade da ideia da integração europeia. Era o caso, já citou há pouco a Fernanda Rolo, do José Medeiros Ferreira, que faz remontar, digamos, essa ideia às teses de Aveiro do Congresso Democrático de 1973. É o caso do embaixador Fernando Reino, que dá um testemunho dizendo que ele teve essa ideia e que depois a propôs, primeiro a Sá Carneiro, que não lhe ligou particular interesse, e depois ao Dr. Mário Soares. Ele conta a história, foi à Rua da Emenda, ainda a sede do PS era na Rua da Emenda, e que Dr. Mário Soares, obviamente, assumiu imediatamente essa ideia. Seja quem for a paternidade, o certo é que essa ideia também existe, como a Fernanda disse, na cabeça do Dr. Mário Soares, e é ele que a concretiza, em primeiro lugar, e é ele que lhe dá a forma particular. E isso também é interessante ver, porque no momento do debate sobre Portugal deve ou não deve aderir à Europa, nem todos estavam de acordo sobre a fórmula da adesão. Ou seja, havia aqueles que diziam não, Portugal deve ter um acordo comercial mais reforçado, outros achavam que devia ser uma parceria especial, um acordo especial de parceria, e havia a última possibilidade, que era a integração plena de Portugal na então Comunidade Económica Europeia. E, portanto, muitos dos setores económicos, mesmo os que defendiam a aproximação da Europa, diziam não, a economia portuguesa não vai aguentar o impacto do mercado único. E, portanto, é preciso uma situação mitigada do ponto de vista do modelo de adesão. E o Dr. Mário Soares faz uma reunião com os mais eminentes economistas, todos eles naquela altura, naquele hotel que havia em Cascais, que era o Estoril Sol e que agora é um outro hotel chamado, já não me lembro, Mirage qualquer coisa. Houve os economistas, houve as forças económicas do país, todos eles lhe diziam que não era possível aguentar o impacto da economia, e o Dr. Mário Soares ouviu pacientemente durante todo o dia as doutas explicações económicas e chegou ao fim dizendo que Portugal não podia pedir a adesão plena para já. E o Dr. Mário Soares ouviu com toda a paciência e no fim disse: vocês têm todos muita razão, mas eu vou pedir a adesão plena. E disse ao Dr. Medeiros Ferreira: prepara um périplo para a Europa para a gente pedir o papel de adesão. Porquê? Porque ele tinha a noção que o que estava em causa não era uma questão económica, não era a questão do desenvolvimento. O que estava em causa para ele era uma questão política primordial, que era a consolidação da democracia, que nesse momento, 76, 77, não estava plenamente adquirida. E, portanto, para o Dr. Mário Soares era esse o seu motivo. E, portanto, ele sabia que se Portugal fosse aceito na Comunidade Económica Europeia, isso era uma garantia da consolidação democrática em Portugal. E é por isso que eu digo que em Portugal a democracia e a integração europeia são duas faces da mesma moeda. Porque, obviamente, a integração europeia era o garante da consolidação democrática e a democracia era a forma de legitimar a integração europeia aos olhos de Portugal. E, portanto, este casamento é pleno, é absoluto. Eu diria que, tal como o Império Africano é constitutivo da identidade do Estado autoritário, a integração europeia é constitutiva da identidade da democracia portuguesa. E nos dois caminhos, como eu dizia, quer da democracia, quer da integração europeia, nós vamos encontrar a figura do Dr. Mário Soares. E terminava esta primeira ronda dizendo que não era óbvio no momento do pedido de adesão que ele devesse ser feito e que ele devesse ser feito na fórmula que fez. E é a intuição política do Dr. Mário Soares que faz com que isso se concretize. É isso que faz um grande estadista. É ver antes das coisas acontecerem. É ver o futuro
no presente. E foi isso que ele fez e, como todos nós sabemos, felizmente deu certo. E eu ficaria por aqui. Está com o microfone. Muito obrigado. Foi a visão de dois historiadores. Também já tivemos a visão, enfim, que eu ouvi apenas parcialmente das palavras do Dr. João Soares. Agora vamos ouvir o Dr. José Pena do Amaral, que foi alguém que viveu por dentro depois os procedimentos, isto é, quer com o Dr. Hernani Lopes, quer depois com o Dr. Mário Soares, acompanhou em diversos momentos todo o processo de adesão. Temos aqui também na audiência a doutora Teresa Moura, que é Presidente do Conselho Geral do Conselho Português do Documento Europeu, que também acompanhou muito perto todas essas negociações ao longo dos anos, mas, enfim, vamos agora ouvir o Dr. José Pena do Amaral, a quem pedia umas palavras para esta primeira ronda. Muito obrigado. Eu tinha pensado numa intervenção de tipo diferente, mas acho que na sequência do que fui ouvindo, gostava antes de tudo de agradecer aos organizadores, de agradecer em particular ao João Soares e à Isabel o facto de terem continuado a Fundação, de estarem aqui, de me terem convidado, de estar com eles a discutir este assunto. É para mim uma grande alegria. Evoco com saudade o Dr. Mário Soares, com quem gostei muito de trabalhar e de quem fiquei amigo ao longo de anos e anos de convívio muito estreito. Eu gostava de fazer um pequeno comentário para dizer só que, acrescentando ao que foi dito pelos dois oradores anteriores, sem qualquer discordância em relação a nenhum ponto essencial, parece-me importante dizer que a questão europeia surgiu como um dos fatores, a meu ver, de dissolução do regime anterior em alguns dos seus aspectos essenciais. É muito interessante ver que o mesmo ministro de Salazar, Correia de Oliveira, que faz a adesão à EFTA, é encarregado de estudar aquilo que se chamou a Constituição do Espaço Unificado Português. Portanto, o mesmo ministro que se interessou pelo processo de integração europeia naquele momento e que, aliás, constituiu essa adesão à EFTA um grande sucesso da diplomacia portuguesa nessa altura, estava ao mesmo tempo a construir a unificação do espaço económico português numa visão neocolonial, digamos assim, de uma fase nova do chamado Império, que não acabou bem, como todo o processo que conduziu àquilo que se poderia chamar a moeda única portuguesa no espaço euro-africano, acabou numa crise séria de pagamentos e numa ruptura que foi difícil de ultrapassar. Mas é uma ideia interessante ter isto presente. A outra é que Portugal, nesta matéria, andou sempre associado aos movimentos do Reino Unido por uma razão muito simples. 60% do nosso comércio externo era feito com o Reino Unido. Quando o Reino Unido iniciou os primeiros contactos com a CE, Portugal também os iniciou, e quando o Reino Unido adere, Portugal faz o acordo comercial de 1972, porque precisamente não podia deixar de cobrir esse lado das suas relações económicas externas através de um acordo que permitisse prolongar as relações com o Reino Unido em termos comparáveis. O outro ponto que me parece importante acrescentar é que nos termos, e concordando com o que foi dito, nos termos do pedido de adesão de Portugal, onde eu acho que é justo de facto sublinhar o papel de Medeiros Ferreira, porque ele foi também um teorizador das condições do pedido de adesão, um grande defensor do pedido de adesão plena. Havia também vários propósitos, um deles a tentativa, que foi bem sucedida, de pedir a adesão antes da Espanha, porque parecia evidente que isso ia acontecer, e esse movimento foi feito com esse pressuposto e, a meu ver, com uma visão muitíssimo bem estruturada. A questão de que para Mário Soares a Europa era um projeto político no plano mais global, a Europa como conceito, ou a Europa unida, fosse lá como fosse, em que termos fosse, era em si mesma
um projeto político, e a participação de Portugal nesse projeto era, como disse o Nuno, uma questão essencial para a consolidação da democracia. Portanto, eu diria, para Mário Soares, a Europa era ao mesmo tempo um modelo, porque a democracia que a Europa desenvolveu no pós-guerra, esse modelo, era para ele também um modelo que ele gostava que viesse a vingar em Portugal, e era um desígnio porque, para além de haver essa perspectiva sobre o futuro do que seria o mundo como Europa unida, havia também a perspectiva que era preciso contrapor à ruptura que o 25 de Abril representou, ao fim do Império e a descolonização, um outro propósito. E a Europa claramente apareceu dessa forma e o país percebeu isso. E já agora gostava de dizer, é um projeto que tem, como eu disse anteriormente, uma gênese que se vai desenvolvendo ao longo dos anos 70 e com uma elite muito importante a favor dessa adesão, mesmo que não fosse plena, mas com manifestações muito claras e bem trabalhadas no sentido de prosseguir esse objetivo. Recordo, por exemplo, o relatório que foi entregue a Marcelo Caetano sobre essa matéria, com signatários como Rui Teixeira Guerra, Calveiro Magalhães, suponho que João Cravinho, não tenho a certeza, a Fernanda Rolo conhece isso muito bem, e aí já está também, digamos assim, o propósito da integração europeia bem claro, e que a democracia e a descolonização vêm tornar, digamos assim, um propósito evidente. Mas Mário Soares é desde o princípio o campeão dessa ideia. E primeiro na fase da campanha, primeira campanha constitucional com a Europa connosco, depois com o pedido de adesão, depois durante as negociações em que ele teve sempre essa visão política, eu não diria em confronto, mas pelo menos em contraste com a inevitável visão mais tecnocrática que os negociadores necessariamente tinham que ter. Ele viu sempre o essencial e nos momentos mais difíceis não deixou de marcar essa ideia, é preciso lutar por isto, não é adquirido, e se não lutarmos por isto não vai acontecer. Todos se lembrarão dos episódios da pausa imposta por Giscard d'Estaing, porque a França tinha sobre o alargamento muitas dúvidas, em particular por causa da adesão espanhola e do efeito na agricultura, e em certas áreas com muita importância eleitoral para, digamos, a UDF e mais tarde o RPR, e portanto isso tudo criou uma tensão que prolongou muitíssimo as negociações. As negociações arrastaram-se 8 anos, quando poderiam ter sido feitas em menos de metade desse tempo. Há um episódio no meio das negociações, já no governo do Bloco Central, já com Mitterrand no poder, em que Mário Soares força uma ideia contra todas as opiniões dos diplomatas, ou pelo menos de alguns deles, com muito peso, e dos principais negociadores, de fazer assinar um chamado Constat d'accord, em que os Estados-membros reconheciam que a integração plena de Portugal ia acontecer, que a adesão ia realizar-se, procuravam estabelecer uma meta e uma data, e isso que pareceu a muitas pessoas um mero ato formal, teve evidente importância, porque comprometeu muitos desses responsáveis políticos e permitiu manter esse elan da negociação que, por causa das vicissitudes de um processo que envolve muitos Estados-membros, e nessa altura eram bastante menos do que hoje, podia ter sido posta em causa. Portanto, em síntese, a minha ideia é esta, assinalar o papel decisivo que Mário Soares teve neste processo, ver nele, do ponto de vista dele, Mário Soares, ao mesmo tempo um modelo, um propósito, um desígnio, um fator de consolidação da democracia, como disse o Nuno, uma ligação íntima entre esses dois grandes objetivos da sua vida. Obrigado pelo testemunho e também pela opinião sobre esse período tão essencial. Antes de passar à segunda ronda, eu gostaria também de relembrar que o Dr. Mário Soares foi
presidente do Conselho Português do Movimento Europeu, nos anos 80, no início. Não esteve entre os que assinaram a constituição da associação, onde estava, por exemplo, o Dr. Rui Machete, o professor Paulo Piticunha, o Dr. Carlos Almeida Sampaio, enfim, um grupo muito pequeno, mas depois foi Mário Soares que a presidir ao Conselho Português do Movimento Europeu e na sequência, enfim, da própria ideia federalista que estava subjacente ao movimento europeu desde 48, desde a Haia, desde o famoso Congresso de Haia, presidido por Winston Churchill, que teve na origem, digamos, do movimento europeu internacional. Mário Soares presidiu, de facto, nos anos 80 ao Conselho Português do Movimento Europeu. Enfim, é uma nota pessoal, sendo eu agora presidente do Conselho Diretivo, até porque também, ligando essa nota pessoal e não tendo acompanhado de perto a intervenção de Mário Soares no processo de adesão e da defesa da ideia da Europa, fui tentado pela política em 85, precisamente, na candidatura do Dr. Mário Soares, e depois a única vez que fiz parte de uma candidatura em listas de deputados foi ao Parlamento Europeu, curiosamente em 99, numa lista encabeçada pelo Dr. Mário Soares. Depois desta nota pessoal, passaria então a uma segunda ronda. A segunda ronda julgo que poderia trazer como contributo olhar para a Europa de hoje, com todas as suas dificuldades. Enfim, o pano de fundo é a pandemia, mas eu julgo que nós estamos agora a dar início a uma conferência sobre o futuro da Europa, mais uma tentativa de refundar, agora tentando alargar ao máximo a intervenção dos cidadãos, o projeto europeu, mas estamos também perante questões muito práticas, como a necessidade de aprovar financiamento para a recuperação económica da União. Estamos perante dificuldades que são sempre latentes no que diz respeito ao financiamento de alguns países e, sobretudo, ao funcionamento e à continuação do funcionamento do Banco Central Europeu nos moldes que tem funcionado. E, simultaneamente, temos um aspecto muito prático, que é a de conseguir solidariamente, entre os atuais 27, dar sequência à saída do Brexit e, ao mesmo tempo, a um processo de vacinação em curso, que é, digamos assim, aquilo que para os cidadãos hoje mais importância e porventura poderá ter. Ou seja, a Europa de hoje, será que esta Europa de hoje tem uma continuidade no sentido positivo com a Europa que Mário Soares quis para Portugal? Será que hoje nós estamos às vezes a dar passos maiores do que a perna, como se diz na linguagem popular, em vez de consolidar o que temos na Europa, estamos sempre a querer ir em frente com aquela ideia que, enfim, Mário Soares também à época defendeu, do mais Europa, e portanto era isso que eu pedia agora, um comentário sobre a Europa de hoje, à luz do contributo que foi dado por Mário Soares. E é bom não esquecer também que Mário Soares teve todo esse papel, foi visionário no que diz respeito à consolidação da democracia portuguesa com uma miragem europeia, mas sobretudo depois teve intervenções ao longo dos anos até à sua morte no processo europeu, na discussão da Europa, ou seja, foi sempre um europeísta convicto. E à luz disso gostaria de ouvir o comentário. Começava o Dr. João Soares, se calhar, uma vez que há pouco também não pude ouvir a sua intervenção. Dr. João Soares, Europa 2. Obrigado. Vamos à Europa 2, mas eu gostava de deixar duas notas. Revejo-me no que foi dito, quer pelo professor Nuno Severino Teixeira, quer pelo José Amaral, quer pela Maria Fernanda Rolo, mas eu gostava de deixar duas notas, uma que tem que ver com as pessoas que aparecem a reivindicar-se, ou que apareceram a reivindicar-se da ideia da adesão à União Europeia, à então Comunidade Económica Europeia. Eu tenho o maior respeito pela memória do ministro que negociou com o ministro dos Negócios Estrangeiros a adesão de Portugal à Comunidade Económica, à então Comunidade Económica Europeia, José Mendes Ferreira, e pelo papel que ele desempenhou no combate antifascista, etc., mas a defesa que ele faz na intervenção que foi lida no Congresso Republicano de Aveiro, que eu estive em 1973, não tem grande coisa a ver com o projeto de adesão à Comunidade Económica Europeia, enquanto que a paternidade e a maternidade do meu pai, desculpa-me eu estar a dizer isto nestes termos de Mário Soares em relação ao projeto europeu, começa no próprio Programa para a Democratização da República, que é uma coisa muito esquecida, que é um documento que saiu em 61, 62 e seguramente
a Fundação, a Maria Fernanda Rolo e a minha irmã vão trabalhar num destes dias, qualquer dia já não há sobreviventes. Aliás, vai haver uma homenagem esta semana com o lançamento de um livro sobre o José Fernandes Favo, que é um dos signatários e um dos poucos que não foram presos nessa altura do Programa para a Democracia da República. E aí, quer ele, quer o Salgado Zenha, eu insisto sempre nesta parceria que me parece importante e que só se vê mais tarde, eram claramente europeístas já nessa altura e apontavam, e também é importante, quer dizer, a referência que foi feita por Nuno Severo Teixeira e também por José Amaral às pessoas, e pela Maria Fernanda Rolo, às pessoas que no regime muito tenuemente defenderam uma aproximação à Europa, mas tiveram muitíssimo aquém de representar uma corrente com algum significado, porque é uma corrente que só se manifesta depois do passamento físico do Oliveira Salazar, daquela célebre queda da cadeira, e manifesta-se de uma forma muito tenue. Quer dizer, o Correio de Oliveira foi sublinhado aqui, teve posições, enfim, no processo de negociação da EFTA e essas coisas, mas ninguém defendeu abertamente a adesão à Comunidade Económica Europeia. Talvez o João Salgueiro e algumas pessoas depois vieram para o regime democrático e assumiram posições, mas não tem nada a ver com aquilo que, por exemplo, em Espanha se passou, onde curiosamente até foi uma corrente ligada ao Opus Dei que assumiu essa lógica modernista, se quiserem, na perspectiva de uma necessidade de adesão à Comunidade Económica Europeia. De facto, a Europa representava o contraponto com o colonialismo. E essa é que era a pedra de toque do regime na ponta final. E se houve alguém que teve esperanças no Marcelo Caetano, e eu não creio que tenha havido, o meu pai tenha tido a menor esperança em relação ao Marcelo Caetano, nem o Salgado Zenha, nem as pessoas que depois tiveram um papel fundamental na construção do Partido Socialista, ninguém teve nenhuma espécie de ilusões a partir dos primeiros 6 meses, ou do primeiro ano, e sobretudo da realização das eleições farsas de 1969, que são eleições também muito importantes para perceber como é que de um lado havia os que tinham a visão europeia da democracia pluralista e do outro lado, na CDE, cuja memória eu respeito, havia pessoas que estavam a olhar para outros lados, mesmo as pessoas de formação católica progressista e outras que não eram nem comunistas nem católicas progressistas e que estão representados pelo grupo que depois fez parte do GIS e da intervenção socialista por Jorge Sampaio. Bem, primeiro. Depois, em relação à questão da adesão europeia, ele, como disse Nuno Severo Teixeira, como disse José Amaral e como disse a Maria Fernanda Rolo, ele pediu a adesão contra tudo e contra todos, contra a esmagadora maioria da direção do Partido Socialista. Isso é uma coisa que está documentada em testemunhos os mais variados, quando todos diziam, o Vítor Constâncio, uma série de outros que depois tiveram papéis de liderança, e achavam que aquilo era uma coisa completamente impossível e que era um disparate. Mas depois, reparem, a história de facto desse plano foi justa com ele, porque é ele que, no quadro de ser o primeiro primeiro-ministro que resulta de eleições democráticas no país, no Portugal de Abril, é ele que pede a adesão. É ele que pede a adesão. E depois é ele que tem a felicidade de ocupar de novo o cargo de primeiro-ministro quando em 1985, salvo erro, se assina o Tratado de Adesão. E é preciso não esquecer aí também, isso tem que ver também com o Medeiros Ferreira, não há aqui a menor ponta da acrimónia pessoal, com as posições que foram assumidas nessa altura por muitos, uns que estavam no Partido Socialista e outros que estavam fora do Partido Socialista, nomeadamente uma coisa que desapareceu e cuja memória parece ter se evaporado, que é o PRD, que estava ligado ao então Presidente da República, a dizerem que não queriam que se assinasse o Tratado de Adesão. Houve muita gente a dizer, e isso é que está documentado em todo lado, não queriam que se assinasse o Tratado de Adesão. E ele assinou também contra tudo e contra todos, incluindo o então Presidente da República em exercício de funções, em 1985. E depois pagou nas eleições legislativas, com o Almeida Santos como protagonista, com uma derrota absolutamente estrondosa, depois de que se saiu, como se sabe, nas eleições presidenciais no início do ano seguinte, mas com uma batalha que começou ainda no final desse ano. Portanto, é bom não esquecer isso. Agora, quanto às questões do futuro, eu por acaso tive a felicidade de estar um ano no Parlamento Europeu, a convite do Guterres, em 1983. Depois voltei, fui dos primeiros a renunciar ao mandato saboroso do Parlamento Europeu, por razões que tinham a ver com o meu amor por Lisboa, que se mantém.
mas estávamos ainda, nós entramos a 12, nessa altura estávamos a 15, e aquilo já começava a ser dificilmente governável. Eu quis lá ir, porque o Guterres me ofereceu essa oportunidade, fui o número 2 do António Vitorino, foi o cabeça de lista do PS nessa altura, porque eu queria conhecer a mecânica por dentro das instituições europeias, Conselho, Comissão e Parlamento Europeu. O Parlamento tinha muito menos poderes que tem agora, mas aquilo já estava muito dificilmente governável. E eu acho que os grandes problemas que se colocam neste momento, sendo que, como já disse na minha primeira intervenção, acho que a Europa se portou muitíssimo melhor, se colocam também muito nesse plano. Viu-se isto no processo de negociação das vacinas. Eu tenho à partida e até agora, e tem-se reforçado, uma grande confiança na Presidente da Comissão Europeia. E devo fazer uma confissão. Eu, à partida, não se conhecia a senhora e tive um certo receio. Ela é muito simpática, é muito bonita, fez 2 ou 3 discursos que me seduziram completamente, a falar da necessidade da Bauhaus, e, portanto, eu acho que ela tem tido um papel extremamente positivo. Nesta coisa, então, miserável que lhe fizeram na Turquia, e em que o presidente do Conselho Europeu se portou miseravelmente, e eu não tenho nenhum partido contra os belgas, como imaginam, continuo apaixonado por uma belga, e, portanto, tenho uma relação de paixão com a Bélgica, que é também de natureza pessoal, mas quer dizer, aquilo é inacreditável. E o discurso que ela fez há poucos dias, fazendo um balanço daquilo, também é um discurso em que me revejo, que é uma grande senhora. Agora, o processo como ela negociou, ela é responsável política para a negociação das vacinas, é um processo lamentável e que prova como nós estamos aquém daquilo que é desejável e prova sobretudo como é que aquela máquina tem dificuldade. Hoje há vontade política. Há vontade, parece-me que não pode haver dúvidas sobre a vontade política que há de ajudar os países que mais precisam e de enfrentar de uma forma solidária, mas aquilo está muito emperrado, nós crescemos muito antes de fazermos a reforma das instituições, eu não tenho uma solução mágica, e há aqui uma outra coisa para que a questão do Mário Soares no processo europeu também chama a atenção para a Europa atual, que é o fator humano. O fator humano. Eu pergunto aos muitos mais qualificados que estão neste debate, quem é que é a liderança europeia na qual qualquer de nós se reveja em termos de uma ideia da Europa e de um desígnio e de uma visão estratégica para além do Delors. Coitadinho, que já passou há tantos anos. Não há ninguém. Eu ainda me lembro do nome do presidente da Comissão em que votei quando fui membro do Parlamento Europeu em 83 e das discussões que aquilo deu, que era também um senhor luxemburguês. Eu tenho o maior respeito pelo Luxemburgo, onde nós temos 30% da população ativa como portuguesa, embora ainda não tenhamos eleitos ao nível governamental como devíamos ter. Mas a verdade é esta. Quer dizer, há aqui um problema, e agora, com a saída da senhora Merkel, em relação a quem se fizeram juízos também tão precipitados quando foi da crise de 2008-2009, sendo que a prestação da Alemanha esteve aquém daquilo que seria desejável, mas há que reconhecer que a senhora Merkel percebeu as asneiras graves que tinham sido cometidas na crise financeira de 2008-2009 e inverteu completamente a posição da Alemanha. Começou por inverter na questão dos refugiados, e honra-lhe seja por isso, com políticas muito mais progressistas, e agora tem tido... Agora, quando a senhora Merkel desaparecer, vamos ver como é que é. Agora, eu deixo aqui também uma nota de confiança naquilo que é a capacidade do António Costa, e sou insuspeito, nunca fui apoiante interno do Partido Socialista, mas o António Costa tem sido, de facto, um fator de esperança também no quadro europeu. E espero que desta presidência portuguesa também possa sair alguma coisa de positivo, e acho que o acordo que foi feito já no quadro da Cimeira Social é um acordo importante, e há uma série de outras questões que podem ficar, digamos que alinhavadas no quadro desta presidência europeia. O Costa é também um homem profundamente convicto nos ideais europeus e na perspectiva progressista. Digamos que ele é, de alguma forma, ou em larga medida, um continuador do Soares. E, portanto, tenho alguma esperança, e pode ser que se encontrem outras soluções, mas isto vai tudo depender muito do que se passar na Espanha,
e os cenários em Espanha não parecem apontar para coisas muito positivas do que passar em Itália e do que se vier a passar na própria França, porque também aí, mas para mim a questão decisiva é o que é que a nova liderança alemã, bem, eu sou daqueles que sentiram com uma profunda tristeza e com uma grande derrota a saída do Reino Unido e do senhor que lá está. Acho que isso foi uma machadada muito séria, mas acho que ainda há condições para... Eu continuo a acreditar profundamente no projeto europeu. É talvez o mais revolucionário e o mais interessante dos projetos que foram construídos no mundo no último século, e portanto é preciso dar-lhe vigor e acho que ele, de alguma forma, inverteu o caminho negativo que vinha vindo a fazer-se até 2010 e está agora num sentido que é o sentido positivo, e é isso que eu espero. Agora, aquelas instituições são uma dificuldade. A experiência que eu tive quando lá estive em 93 já era uma coisa, cabines de tradução já eram 10 línguas, os acordos norte-sul, os acordos entre francófonos e anglófonos, eram entre as famílias políticas socialistas e conservadoras e um grupinho liberal, agora aquilo está repartido por não sei quantas famílias políticas, e depois não há verdadeiras eleições. Isso também é um contributo que ele tentou dar, com uma coisa que foi mal entendida aqui, mas que o meu pai tentou dar, o Mário Soares, quando se candidatou à presidência do Parlamento Europeu, com a consciência de que aquilo tinha muito poucas hipóteses. É dizer, vamos tornar isto verdadeiramente a sério do ponto de vista eleitoral, mas não há eleições a sério dentro do Parlamento Europeu, é tudo regulado entre os vários grupos políticos e, portanto, essa candidatura gorou-se, ficou acima daquilo que seria expectável em função da soma pura e simples dos dados que havia, das várias famílias políticas, mas isso também é uma questão que um dia tem que se resolver. Eu não tenho fórmulas mágicas, já falei demais, peço desculpa. Fico-me por aqui. Eu passaria agora a palavra à professora Maria Fernanda Rolo, da ordem há pouco, para este apontamento sobre a atualidade, fazendo o link com o passado. Obrigada, antes de mais, por todas as reflexões e intervenções anteriores. Se calhar, então, fazendo essa ponte mesmo entre o passado e o futuro, acho que podemos também aqui evocar diretamente Mário Soares, num aspecto. Há pouco o Zé Pina Amaral evocou o célebre relatório de 1970, que é um relatório magnífico. É o primeiro relatório onde efetivamente se percebe que, afinal de contas, as coisas são mesmo contraditórias e que não há possibilidade daquele autismo mais ou menos construído por uma certa clique do Estado Novo fazer efeito, não é? Quer dizer, o Correio de Oliveira também contava ao Silva Lopes, não é? O Correio de Oliveira estava em Paris e mandava recados pela imprensa que se dirigiam ao Salazar no sentido de influenciar para a construção europeia, não é? Também porque ele tinha essa esquizofrenia, foi-lhe mandado pelo Salazar, na sequência da adesão ao GATT, a construção do espaço económico português. Mas havia um passado, quer dizer, havia alguns europeístas convictos, não no sentido que evidentemente livre que se podia construir o caminho para a Europa e evidentemente não percebendo a dimensão, ou temendo se calhar, a dimensão fraturante que isso poderia ter. Mas efetivamente nós temos aqui um grupo como o Cravinho e como outros homens, não a feição europeísta Correia de Oliveira, mas aqueles que estão aqui e que vão construir os passos seguintes. E aqui Mário Soares é interessantíssimo, porque o que ele faz é pegar no Rui Teixeira Guerra, que conduzia as negociações passadas neste processo de aproximação à Europa e que fez a negociação do Acordo de 72, que aliás presidia a comissão que foi fazendo estas negociações de aproximação à Europa desde o final da guerra, e acaba por confiar também em Rui Teixeira Guerra e nesta diplomacia não próxima de uma facção mais ultramontana, digamos assim, para continuar este projeto europeu. E isso foi muito interessante perceber, porque no fundo Mário Soares teve também essa postura, não é? Quer dizer, de pegar naquilo que vinha sendo aceitável e que era importante, conhecendo, como também ele conhecia, a dificuldade e a importância da persistência, da textura daquela diplomacia e daqueles contactos europeus
que ele também semeou e que depois, evidentemente, dão um fruto incrível quando opta pelas negociações e pelas rondas e pela entrada na Europa. E eu, por coincidência, estive hoje a dar a declaração aos meus alunos e, de facto, é isso, quer dizer, há ali uma matriz que já se vai aproximando da Europa e que Soares consegue protagonizar. Mas fazendo o salto para um momento mais presente, e sobretudo este percurso que depois nos leva à adesão à Europa, há pouco falava-se nisso, há algo que a história tem estas coisas fantásticas e faz essa justiça, não é? Quer dizer, no fundo ele é como primeiro-ministro que pede a adesão, é como presidente da República que o assina e depois dilo com imensa elegância, aliás, quando é da assinatura do Tratado de Adesão nos Jerónimos, evoca isso, e quase como se fosse um ajuste. Como se fosse um ajuste de contas também com o passado, não é? E, portanto, de primeiro-ministro a presidente da República, mas persistindo em algo que eu acho que tem que ser dito. Por um lado, a sua capacidade sempre de distinguir o acessório do essencial, não é? Quer dizer, e de repente foi efetivamente ele que deu um murro na mesa e que viabilizou e retirou o impasse que estava ali e que evidentemente estava altamente contaminado por várias presenças políticas e por muitos outros que se vão manifestar contra a adesão à Europa, enfim, alguns protagonistas, incluindo um presidente da República que revirou europeísta, mas que se manifestou claramente contra a adesão europeia. Mas nesta separação do essencial e do acessório, há uma matriz com uma grande continuidade nos escritos, no pensamento e na atuação que Soares vai tendo. Por um lado, acaba por ser, se calhar, o protagonista mais fiel daquilo que foi e que continua a ser para muitos de nós a dimensão mais inspiradora do projeto europeu, esse projeto singular, único, bem-sucedido, em nome de uma Europa da liberdade. E Soares via sempre esta dimensão, digamos assim, mais universal, mais política, mais impactante, a Europa da liberdade, da igualdade, da fraternidade, aquela Europa que no fundo retomava um ideário que recuava evidentemente a outros momentos, incluindo a Revolução Francesa, mas também a Europa dos cidadãos e uma Europa do espírito crítico e da cultura, valores que ele no fundo vai sempre celebrando e evocando nas suas intervenções públicas, na sua assunção e nos diversos cargos, e não podemos esquecer que, além do mais, ele também foi presidente do Comitê dos Sábios para a Reestruturação do próprio Conselho da Europa e presidente do Movimento Europeu Internacional, sucedendo a Giscard d'Estaing, não é? E nestas dimensões há algo que evocou sempre, não é? Que é a Europa social, a Europa cultural e a Europa social, e nunca se distraiu disso, não é? Mesmo quando teve que criticar fortemente o projeto europeu pelos seus insucessos, pela sua ineficácia, e mostrou em muitos dos seus escritos esse tom muito crítico, chegando mesmo a mostrar um certo sentimento de desencanto e de tristeza perante um projeto europeu que tinha durante algum momento sido capturado por algumas propostas e doutrinas de matriz mais neoliberal e no fundo tinha perdido aquela matriz que ele achava que era fundamental como um projeto centrado na liberdade, na união, na solidariedade, e temia mesmo que isso pudesse destruir a Europa, o que poderia colocar em causa, evidentemente, também a matriz democrática. E por isso, muitas vezes, ele nos faz regressar à matriz essencial dos seus fundadores, aos seus ideais e à forma como isso deveria continuar de uma forma atualizada a conduzir o presente e o futuro. E penso que para além dessa dimensão, não é? Quer dizer, de quem distingue muito bem aquilo que depois é vital no momento certo, antecipando uma realidade que vai acontecer, é o impulso que dá efetivamente à Europa dos cidadãos e à Europa social. E no fundo assistindo também com alguma tristeza ao fracasso do modelo social europeu, tal como foi discutindo ainda com Delors, etc., não deixando de acreditar nessa maior conquista do século XX, mas se calhar colocada entre parênteses. Não sei, acho que estamos todos um pouco expectantes quanto àquilo que aconteceu no Porto. Acho que temos todos razões para ter uma convicção clara, porque percebemos que o caminho de uma Europa social é aquilo
em que a Europa mais se atrasou, mais evitou, mais resistências colocou para além da intensificação da sua relação política, em que Mário Soares também apostou, para não pensarmos, para deixarmos até de lado as questões mais federalistas, mas penso que esta proximidade e esta aposta e esta indispensabilidade de uma Europa social tem um enorme significado. Teve no passado, agora, enfim, faz despertar em nós, não sei, pelo menos em mim, a convicção de que se calhar este projeto europeu ainda terá muito para dar, e eu acho que sim. Vamos ver se consegue cumprir socialmente e recuperar. Duas últimas notas. A primeira, para também salientar o entendimento desta Europa como um ator de transformação à escala internacional. E, portanto, não se tratava, e ele nunca viu a Europa pela Europa, não é? Quer dizer, vê a Europa também com a responsabilidade e de assumir também um combate de amplitude universal, em vários dos seus domínios, e concedendo-lhe aí o direito e a obrigação também deste velho continente na defesa de um conjunto de princípios muito amplos, e que ele vai combinando com outras ações, nomeadamente colocando até com alguma precocidade às vezes temas em cima da mesa, como a questão ambiental ou a questão dos oceanos. Na verdade, ele acaba por ficar por tudo isso, não é, como o único português que efetivamente também influenciou o pensamento europeu. Não é? E, portanto, até à data, é efetivamente o único português que foi parte e foi contribuinte direto na estruturação, digamos assim, do próprio pensamento europeísta e, no fundo, somando, acrescentando, que é, aliás, também por isso que é reconhecido hoje como patrono do Colégio da Europa. E é talvez esse o legado maior que nós temos, não é? Que cruza, no fundo, também as diversas instituições que Portugal e ele próprio atravessam neste período de liberdade, desde o Conselho da Europa, o Movimento Europeu, outras entidades e, evidentemente, a própria Comissão. E também saudar a presença aqui entre nós do Dr. Álvaro Beleza, presidente da SEDES. A SEDES é também uma associação que desde o início dos anos 70 também se preocupa não só com o desenvolvimento do país, mas também com a ideia da Europa e a necessidade desse reforço, dessa integração. E não queria deixar, enfim, com todo o respeito e admiração por todos, dar uma palavra à professora Maria da Glória Garcia, que já não vi há algum tempo e que folgo em ver com, enfim, a sua boa disposição a acompanhar este debate. Professor Nuno Severiano Teixeira, atualidade, como estamos da Europa? A Europa é aquilo que Mário Soares esperaria? É a Europa possível? Tem duas notas, uma ainda de natureza histórica e depois outra sobre a atualidade. Muito breve, uma nota de natureza histórica para referir uma coisa que foi falada pelo Dr. João Soares e também pelo José Pena do Amaral e pela Fernanda Rolo, e que tem a ver com a relação do Estado Novo com a Europa. É curioso, porque em 1960 Salazar ainda acreditava que era possível conciliar uma aproximação europeia com o Império Colonial. E a ideia de adesão à EFTA, por um lado, e o espaço económico português era, digamos, a quadratura do círculo para ele. Ele achava que isso era possível. E por isso é que ele adera à EFTA. Porque a EFTA, primeiro, não sendo uma união aduaneira, mas uma zona de comércio livre, permitia-lhe manter a pauta alfandegária com o Império Colonial. E, em segundo lugar, a EFTA não exigia condicionalidade política, ou seja, digamos, ele podia continuar o regime autoritário que a EFTA não o obrigava à transição de regime. E, portanto, ele achava em 60 que isso era possível. Ora, no final da década de 60, depois de toda a experiência de relações económicas com a Europa através da EFTA, isso era muito claro que já não era possível, ou seja, não eram coisas compatíveis, eram realmente incompatíveis, e por isso o tal dilema, ou África ou Europa,
ou Estado Novo ou democracia. Portanto, no final do processo, digamos, dos anos de densificação de relações económicas, isso significava também, digamos, um salto político. E é por isso que o Estado Novo nunca pode ir mais longe do que um acordo comercial. Porquê? Porque uma adesão de outra natureza implicava a transição democrática que o Estado Novo não podia fazer. Portanto, apenas só para dar esta pequena nota de natureza histórica, e obviamente é a democracia que consegue a integração europeia, como é óbvio. Agora, quanto à atualidade, eu confesso que neste momento tenho, digamos, mixed feelings, porque, por um lado, eu acho que a União Europeia reagiu a esta crise de uma forma completamente diferente das duas crises anteriores. Na verdade, o que aconteceu ao longo da história da construção europeia é que a Europa se foi fazendo de crise em crise, e cada crise era uma crise que levava maior integração, muitas vezes alargamento, e portanto a Europa saiu das crises sempre mais forte e mais coesa. Isso deixou de acontecer nas duas últimas grandes crises, ou seja, na crise do euro e depois na crise dos refugiados, em que a Europa se dividiu completamente e, portanto, saiu não só mais dividida, como mais fraca. Nesta crise pandémica, a reação foi diferente. E essa é, digamos, a notícia que é boa, e é isso que eu acho que é encorajador, no sentido de que a Europa conseguiu uma outra saída que permitirá, penso eu, que ela seja não só mais forte, mais coesa, mas que tenha dado um salto do ponto de vista do processo de integração. Digamos, a solução que se conseguiu com, digamos, a contração de empréstimos pela Comissão, com, digamos, o lançamento de impostos sobre europeus, vamos dizer assim, para financiar isso. Tudo isso é o facto de parte disso vir como forma de redistribuição através de subsídios e não de empréstimos. Tudo isso significa que, ao contrário do modelo de austeridade que se viu nas últimas crises, este foi um modelo de solidariedade, e se este modelo que foi encontrado para esta solução da crise pandémica puder persistir, puder tornar-se, digamos, estrutural, isso significará um avanço importante da União Europeia no sentido de maior integração. Onde é que estão as minhas preocupações? As minhas preocupações estão que nos dois grandes desafios em que com que a Europa está confrontada, tem reagido, enfim, de forma muitas vezes menos bem. Estou-me a referir à questão das vacinas, que o Dr. João Soares também já referiu, no que diz respeito à forma como se fizeram os contratos, à forma como se tem gerido a vacinação e, sobretudo, esta atitude que para mim me custa ver de estar a resistir à questão das patentes, quando isso naturalmente é um fator importante para que possa haver uma vacinação global e, portanto, enfim, do ponto de vista dos valores que a Europa defende, não vejo que isso que seja muito compatível. Por outro lado, apesar da solução que foi encontrada do plano de resiliência, recuperação e resiliência, digamos, o tempo que a Europa está a precisar para pôr isso em prática, quer primeiro pelo processo de ratificação moroso nos vários países, quer depois no processo de aprovação dos planos nacionais em Bruxelas. Quer dizer, tudo isso é muito tempo e, neste caso, a urgência é que o dinheiro seja injetado na economia. Quanto mais tarde, mais caro fica e menos eficaz é. Portanto, há uma nota positiva do meu ponto de vista da forma como a Europa respondeu à crise, há uma nota que, do meu ponto de vista, me cria alguma apreensão da forma como se está a gerir cotidianamente isso. Uma nota final para dizer que é uma nota, apesar de tudo, de esperança. Eu estou de acordo com o que disse o Dr. João Soares relativamente à ação da senhora Merkel nesta última crise. Ela foi decisiva para que este modelo de solidariedade europeia tivesse sucesso, mas eu creio que a Alemanha da CDU e desta coligação, portanto, liderada pela senhora Merkel, do ponto de vista internacional, tem colocado muitas dificuldades
à União Europeia. Num mundo em que estamos a ver desenhar-se uma dinâmica entre potências autoritárias e potências democráticas, entre um mundo autocrático e um mundo democrático, muitas vezes, enfim, por força da Alemanha, a União Europeia não toma posição, ou toma posição a querer ser equidistante entre democracias e autoritarismos. Não penso que seja o bom caminho, e acho que talvez, enfim, não sei, é uma esperança que tenho, que, digamos, as sondagens na Alemanha dão um bom score eleitoral aos verdes, e os sinais que os verdes alemães têm vindo a dar são sinais relativamente positivos de defesa dos valores da democracia, dos valores europeus em termos internacionais, e isso eu julgo que pode ser uma nota positiva para que a Europa possa ter, do ponto de vista internacional, uma posição mais unida e mais firme relativamente à violação dos direitos humanos. Estou-me a referir ao que se passa na Rússia, estou-me a referir ao que se passa provavelmente na China, e que a União Europeia possa ter, mantendo, como é óbvio, as relações que são necessárias manter com todos esses blocos, mas não pondo de parte, não secundarizando aqueles que são os valores da liberdade, da democracia e dos direitos humanos, que são constitutivos da identidade europeia. Talvez ficasse por aqui, Zé. Essa também é uma escolha que os europeus têm que fazer, ou seja, há outros aspectos práticos, precisamente se querem ser e continuar a ser a vanguarda de um Ocidente que aceita esses valores, ou se vão ser seduzidos a pouco e pouco por outras soluções que já tivemos na Europa e de que não gostamos, e é bom não esquecer que este processo de integração europeia não nasce no pós-guerra, no pós-segunda guerra, mas consolida-se no pós-segunda guerra, precisamente para evitar os autoritarismos e evitar as guerras. E é bom não esquecer isso. Para além do projeto económico, nós temos que pensar sempre que a Europa também é um projeto de valores, um projeto cultural, um projeto que assenta numa matriz muito antiga, e sabemos qual é essa matriz, e por isso mesmo eu agora passaria a palavra, sem me alongar, fazer apenas o papel moderador ao Dr. José Pena do Amaral para a sua visão sobre o que é esta Europa e como é que esta Europa se encaixa em tudo o que dissemos sobre o papel do Dr. Mário Soares. Sem microfone, Ju. E agora? Estão-me a ouvir? Sim, sim. Muito bem. Todos voltámos um bocadinho atrás, porque eu acho que no fundo todos temos vontade de discutir como é que chegámos aqui. E portanto eu até sugiro à Fundação que organize uma discussão sobre esta matéria, de saber como é que a ideia da Europa se afirmou em Portugal. Eu queria só, em relação ao que eu disse atrás, não deixar nenhuma dúvida sobre o facto de me parecer que os responsáveis pela ditadura não queriam a integração europeia, desde logo no plano puramente ideológico, mas havia outras matérias. Portanto, quando só fazem, quando aderem à EFTA, porque evidentemente existe aquela flexibilidade que o Nuno apontou, mas também porque o Reino Unido lá está, como eu tentei explicar há pouco, e ninguém tinha na cabeça pedir a adesão plena à CE na altura, mesmo que isso fosse possível. Nem em 72 se faz um acordo comercial porque não se podia fazer a adesão. Ninguém tinha, entre os dirigentes do regime, essa ideia. Mas há um movimento subterrâneo que se vai formando e, por exemplo, a adesão à EFTA tem impactos brutais na sociedade portuguesa. Desde logo uma vaga de industrialização muito importante, depois também com um investimento estrangeiro num volume que não tinha existido até essa altura, com outros processos que se desenvolveram a par da guerra colonial, a imigração. A sociedade que sai no final dos anos 60 é outra sociedade que não tem nada a ver com a que começou a década. E é bom que nós tenhamos isto presente. Até o Dr. Álvaro Cunhal, no Rumo à Vitória, dedica uma parte a este tema da integração europeia, porque ele estava lá. Estava a ser discutido a sério e havia, de facto, uma linha na fase final do marcelismo que queria essa integração, mesmo que ela fosse minoritária, estava a nascer esse movimento. Portanto, queria só deixar esta nota,
porque me parece importante tê-la presente, até porque achei muito interessante esta referência que a Fernanda fez ao facto do Teixeira Guerra ter sido recuperado, como foi Calvia de Magalhães, como de certa maneira Silva Lopes, foram tudo pessoas que estiveram nessa fase mais inicial do processo de integração e que acabaram por ser envolvidos nesse processo negocial. Depois há aqui umas notas onde tenho algumas diferenças de opinião, mas que não vale a pena perder tempo. Naquele momento da assinatura do Tratado de Adesão, quem não queria assinar o tratado era o PSD, porque o professor Cavaco Silva achava que tinha que ter o direito de primeiro revê-lo todo, apesar do Bloco Central, o Ministro da Integração Europeia, ser um ministro do PSD, portanto isso gerou um impasse. O Presidente da República também aderiu a esse processo, mas há aqui uma questão que eu acho que é mais circunstancial do que estrutural. Eu não posso dizer que essas pessoas não queriam a integração europeia, mas isso é outra discussão, não vou agora aqui perder tempo. Vamos então agora ver que Europa é esta. E eu diria, esta não seria a Europa do Dr. Mário Soares, mas também já não podia ser a Europa do Dr. Mário Soares, porque a Europa tem uma alteração central quando cai o muro de Berlim e a Alemanha se reunifica. Há uma frase que gosto muito de citar, de Paul-Henri Spaak, que era o ministro dos Estrangeiros belga, um dos pais fundadores, ou tido como um dos pais fundadores da Europa, que um dia lhe perguntaram como se sentia nessa função, ou nesse papel, e ele disse: o pai fundador da Europa foi Stalin, não fomos nós. E, portanto, evocando essa ideia de que a Europa é uma resposta aos escombros da guerra e ao processo da Guerra Fria que se iniciou nessa altura. Com a queda do muro, há outro processo que nasce nessa altura e que desemboca nesta ideia que no fundo podíamos levar até o de Gaulle, a Europa até os Urais, onde até houve o delírio a certa altura de pensar que a União Soviética se podia integrar na União Europeia. Tudo isso nós sabemos e, portanto, temos um espaço a 27 que é o resultado desse processo. De certa maneira, é o melhor testemunho da vitalidade da Europa, essa capacidade de ter vencido essa fase, numa altura em que, lembro, muitas pessoas disseram isto vai acabar, precisamente porque com essa ideia que o pai tinha sido o Stalin, entenderam que, morto o Stalin, reunificada a Alemanha, isto já não fazia nenhum sentido. E, no entanto, a Europa continuou. E continuou porque tem sentido. Essa é a questão central. Este projeto tem um sentido, tem os tais valores que falamos e tem uma dificuldade enorme. Porque aqueles que o defendem, mesmo quando são federalistas, e eu acho que posso dizer isso do Dr. Mário Soares, não falámos disso, mas muitas vezes falei com ele sobre esse assunto e ele não tinha nenhum problema em defender essa Europa federal. Mas quando passamos à prática, nenhum desses defensores leva até ao fim esse processo, porque o reflexo dos interesses nacionais, das nações e da sua permanência, da chamada Europa das pátrias, fica lá. E quando se trata de transferir soberania, as reticências são enormes. E por isso o processo europeu é o que é. Nós podemos queixar-nos de que não somos os Estados Unidos da América, mas também não somos os Estados Unidos da América porque não queremos ser os Estados Unidos da Europa. E, portanto, é ser e não ser permanentemente. Não é ser ou não ser. Isto é um bocadinho o dilema hamletiano da Europa, é mais este, é ser e não ser. E por isso o Delors qualificou como um objeto político não identificado. É o único na história, não há um exemplo destes. Um exemplo em que as potências mais fracas têm, por efeito dos tratados e do funcionamento das instituições e das suas regras, a defesa dos seus interesses numa escala que não se viu em alianças políticas anteriores na história. Isso é desde logo um valor fundamental a proteger e é uma das suas características e, portanto, digamos que o próprio Delors também, que foi um grande teorizador de todas estas visões, classificou a Europa como uma confederação ou uma federação, disse ele, de Estados-nação, que é uma qualificação interessantíssima porque é uma contradição nos seus termos, mas que verdadeiramente exprime bem este espírito. Quando muitas vezes me perguntam que a Europa é esta, eu gosto de dizer isto: a Europa é um cadáver esquisito.
Kadavitsky, como diriam os surrealistas. Alguma coisa em que uma primeira pessoa escreve uma coisa num papel, dobra o papel, a outra não viu o que estava escrito e escreve a seguir outra coisa qualquer e vamos por aí fora com bonecos, com frases, com isto e com aquilo e no fim, quando se dobra o papel, aquilo até acaba por fazer sentido. Como se lembrarão de alguns dos cadáveres esquisitos, as frases podiam ter um sentido, apesar de nunca lhes ter sido dado no início. Este Kadavitsky vai funcionando e isso é que é o lado positivo. Quando agora estamos a discutir este tema da crise, a resposta da Europa é diferente, porque a crise é diferente. Esta crise tem nada a ver com a anterior, sob qualquer ponto de vista, mas do ponto de vista da sua raiz, digamos assim, ontológica, não tem nada a ver. A outra é uma crise financeira, que até nem nasceu na Europa, nasceu nos Estados Unidos, desemboca numa crise de dívida pública, que arrasta os Estados, cria uma crise económica a partir daí, depois uma crise política, uma crise social, em que a Alemanha aproveitou para pôr ordem no euro, que desde o princípio lhe pareceu um projeto importante, mas desregrado e que lhe gerava a maior desconfiança. Isso foi o processo da crise anterior. E o euro é curioso, é a moeda única, mas é o grande integrador da Europa neste momento. E é também ele um cadáver esquisito. Este já esquisito no sentido estranho, porque é provavelmente a única moeda que nasce antes de uma união política. Normalmente há uma união política que gera uma moeda, que é uma moeda que gera uma união política. Poderão dizer, não existe, não é perfeita, mas as uniões políticas podem ser de muitas espécies. A Europa é hoje, de um ponto de vista, acho que é bastante defensável, não estou sozinho nisso, é uma união política. E, portanto, esta crise foi diferente por uma razão muito simples, porque a crise é ao mesmo tempo de oferta e procura, é uma crise em que não se pode introduzir uma limitação financeira como na outra, sob pena de uma catástrofe generalizada. Não há países isolados, estamos todos no mesmo barco, e isso facilitou este processo de solidariedade, onde eu julgo que a Europa esteve bem dentro das suas limitações. O plano que se aprovou tem aquela característica nova, que eu acho que é muito importante para o futuro, de se ter autorizado a Comissão a ir aos mercados financiar-se. Muitos pensarão que isto é um roubo ou um delírio tecnocrático da minha parte, que só penso nestas coisas, mas não, isto é politicamente muito substantivo. Depois de se ter andado a discutir as eurobonds, as transferências entre Estados, a solidariedade orçamental, etc., este é um gesto com muita importância. O segundo é o volume do programa. Este programa é mais importante do que o Plano Marshall, mas substancialmente mais importante. É outro mundo, mas é mais importante do que o Plano Marshall. Não desvalorizemos. E depois eu não concordo que a Europa geriu mal o tema das vacinas, certamente como gerirá mal muitas outras coisas, mas para mim, desculpem, isto é um bocadinho, talvez, brutal demais, eu coloco isso no plano da gestão corrente da intendência. É mal conduzido, ponto. Há erros, mas quando depois falamos deste tema das patentes, como falou o José Conde Rodrigues e suponho que o Nuno, eu aí não estou de acordo, porque vamos a ver, eu acho muito interessante a posição do Sr. Biden, mas primeiro vacinou os americanos. E agora quer levantar as patentes. A Europa exportou já 200 milhões de vacinas. Corresponde a quase metade da sua população. Não há mais ninguém que tenha feito isso. Isso é falta de valores. E agora que se fez isso, porque é que pretendem neste momento levantar as patentes? É isso que resolve o problema? Não é. Não é isso que é um entrave à produção de vacinas. Então, esses espaços, como o Reino Unido e os Estados Unidos, que exportem vacinas na mesma escala, para os mesmos sítios, e que ajudem esta solidariedade mundial. Portanto, eu não tenho essa visão negativa neste plano. Não é por há com certeza outras coisas. A morosidade, sem dúvida, é impossível. Com este processo institucional, é que queremos combinar uma união política supranacional com aspectos federais e outros que não são, com a prevalência dos Estados-nações, das democracias locais, das exigências que isso tem no dia-a-dia,
não é possível ter um processo mais rápido, na minha modesta opinião. Perguntam que contributo da Europa para nós podermos ultrapassar a crise mais rapidamente. Eu vou-vos dar a minha opinião. O maior contributo foi não ter feito o mesmo que fez em 2011. Foi deixar as dívidas soltas. Nós entramos em 2011 com 96% da dívida sobre o PIB. Estamos com 137%. E Portugal está-se a financiar com taxas negativas nos mercados internacionais. Isto é uma folga brutal para a gestão de cada economia nacional. Esta retirada da pressão da emergência é decisiva. E, portanto, eu não tenho essa visão negativa, tenho uma visão relativista, que eu acho que seria, agora vou ter uma grande pretensão, a do Dr. Mário Soares, porque ele era um pragmático e um realista que não perdia os seus sonhos, mas nunca se desligava destas realidades. E tenho a certeza que ele iria perceber isto. Em relação ao futuro, o que me parece a mim é que para haver mais Europa é preciso mais integração. Para fazermos mais integração em territórios que sejam de facto substanciais, isso exige transferências substanciais de soberania no que respeita a coisas que são territórios, digamos assim, que os Estados não querem largar. Desde logo a soberania fiscal, que é decisiva, a gestão dos orçamentos. E ao poder dos parlamentos. Eu próprio não tenho a certeza se quero isso. Porque eu não concebo uma democracia com um parlamento que não tenha poderes. Portanto, isso não pode ser assim. É preciso inventar alguma coisa que não está, de facto, inventado. E para haver esse salto na integração, é preciso outra coisa. É preciso que o apoio popular esteja lá. Porque nós somos democracias. E, portanto, não há um salto na integração que seja democrático sem que o povo, sem que os votantes, os eleitores, melhor dito, estejam de acordo. Já há derivas autoritárias na Europa, o Dr. Soares não gostaria disso, de certeza, na Europa dele, e já nós todos vamos lamentar isso, num espaço como este, a 27, essas diversidades vão aparecer. A Europa está a mudar de geração, a mudar de pele, porque estas pessoas novas que vêm aí, na casa dos 40 anos, não são a geração dos fundadores, já não era essa, já não são a geração dos continuadores, dos herdeiros da Guerra Fria, são outras pessoas, com outros princípios, outras perspectivas, o que vai acontecer em cada Estado-membro. Não é só a Espanha e a Itália, onde os efeitos da fragmentação ficaram muito claros para nós, é a França. Então estamos aqui a perguntar o que é que vai ser na Alemanha. Eu estou mais preocupado com o que vai ser na França, não sei o que é que vai ser na França, e não sei o que é que vai ser na Alemanha, mas tenho uma expectativa que, apesar de tudo, a Alemanha está a renovar o seu pessoal político numa direção que não é, digamos assim, tão preocupante. Mas o que é certo é que nos Estados nucleares da União, agora que saiu o Reino Unido, nós temos uma vida política fragmentada, novas ideias, novas alianças, novas perspectivas, novas pessoas. E é daí que vai nascer essa Europa nova. Eu não estou absolutamente tranquilo, porque acho que alguns dos espaços fundamentais, o que nos espera pode não ser bom. No entanto, eu digo uma coisa tão simples como o Galileu, ela move-se. E isso deixa-me animado. Eu acho que deixaria também animado o Dr. Mário Soares. Muito obrigado. Apenas uma nota. Não referi a questão das patentes, mas, enfim, é um tema interessante que nos levaria longe. Mas apenas gostaria agora de agradecer todas as intervenções. Julgo que podemos daqui concluir que Mário Soares teve um papel inquestionável, um papel imprescindível, um papel que dificilmente será ultrapassado na nossa história no que diz respeito à integração europeia de Portugal nas últimas décadas, e é disso que estamos a falar. Dizer também que, pelo que eu vi, há esperança de que a Europa continuará a ser um espaço de paz, um espaço de prosperidade, mas, sobretudo, um espaço de liberdade. Porque se há tanta gente a querer entrar na Europa, e aqui falou-se por alto na crise dos refugiados, se há tanta gente a querer entrar na Europa, isso acontecerá por razões económicas, porque é um espaço de prosperidade,
mas também porque é um espaço de liberdade. Ou seja, é isso que traduz este projeto europeu. Se é a Europa possível, se é a Europa necessária, é uma questão que fica em aberto, porque a Europa fez sempre pequenos passos, de crise em crise. Já Monnet falava nisso, não é? Por acaso falamos do método Monnet, ou seja, o método dos pequenos passos, e não podemos às vezes dar passos desnecessários, ou seja, às vezes o salto em frente pode ser tão arriscado. O alargamento, porventura, feito na sequência da queda do muro, não é? A tal Europa alemã, que passou a exigir um alargamento ao seu espaço vital e para as suas atividades comerciais, consolidando as democracias a leste, foi talvez um passo que nos trouxe também algumas dificuldades. Por isso, daqui concluiria que hoje a Europa é um projeto, mas a Europa é sobretudo também o espaço onde estamos, é a Europa dos cidadãos, é a Europa dos cafés, como dizia Steiner, mas é sobretudo esse tal espaço que honra o papel de Mário Soares em todo este caminho, mas é um papel também importante porque a Europa é fundamental para Portugal. Não só por razões geográficas, nós estamos lá e sempre estivemos na Europa, nós somos o Ocidente, não é? Como diria Pessoa, não é? Somos o rosto que fita o Ocidente e somos precisamente a ponta da Europa. E não nos podemos esquecer que a Europa é uma península de um grande continente e, portanto, aqui estamos nessa Europa e acho que a Fundação Mário Soares, Maria Barroso, nesta parceria, e eu agradeço à doutora Isabel Soares, a quem passarei agora a palavra, também um agradecimento ao doutor João Soares, um agradecimento a todos os convidados, a todos os que aqui nos acompanharam e que não participaram com as suas intervenções, mas estão aqui pessoas que têm também um conhecimento profundo sobre estas matérias e em nome do Conselho Português do Movimento Europeu deixo aqui o meu agradecimento. Sei que a Fundação Mário Soares tem a exposição a decorrer sobre Mário Soares e Europa Connosco. Há também um filme muito interessante, um pequeno filme que resume, está disponível no YouTube, mas resume sobretudo essa exposição e o papel de Mário Soares na integração europeia, e eu deixava-vos com a doutora Isabel Soares e, porventura, com esse filme, e despedia-me aqui agradecendo a todos. Obrigado. Ora bem, agradecer apenas todos os intervenientes e todas as participações que foram riquíssimas em nome da Fundação Mário Soares Maria Barroso, agradecer também ao Dr. José Conde Rodrigues e ao Conselho Português do Movimento Europeu esta parceria e dizer que aceitamos o repto que foi lançado, já não me lembro por quem, um dos oradores, de que um novo debate sobre a Europa é necessário e que vamos fazê-lo com certeza e, sobretudo, porque Mário Soares é, nesta promoção 2020-2021, o patrono do Colégio da Europa e, portanto, talvez antes do fim desta promoção, organizar um novo debate sobre a Europa. Tínhamos aqui pessoas fantásticas, além, claro, da querida professora Maria da Glória Garcia, nosso membro do Conselho Geral, mas também a doutora Teresa Moura, queridíssima amiga, que foi uma das participantes, portanto, nesta construção da adesão de Portugal à Europa, mas também a doutora Margarida Marques e muitos outros. Portanto, fica já prometido o novo debate com a colaboração, obviamente, do Dr. José Manuel Rodrigues. Portanto, eu acho que foi interessantíssimo e muito obrigado em nome da Fundação Mário Soares Maria Barroso por todas as vossas intervenções e até muito breve.